Você já sofreu uma dor que não passava com nada, nem com remédio, nem com fisioterapia, uma limitação, e que de repente você descobriu alguma coisa sobre ela, mentalmente mesmo, alguma novidade, uma informação, e de repente essa dor fez assim, ó, sumiu? Esse é o nosso assunto hoje no podcast Renove-se, patrocinado pela Unique. Eu sou a doutora Evandra de Moura Rabelo, cirurgiã plástica, dermatologista. Já sei que esse assunto de hoje te interessa, então já aproveita, curte, compartilha, vai seguir no canal, ativa o sininho porque toda semana tem conteúdo novo. E eu estou recebendo aqui hoje uma fisioterapeuta especializada em leitura biológica e constelação, que vai falar muito bem sobre esse assunto que a gente colocou como tema. Seja muito bem-vinda, Aline. Obrigada, Evandra. Foi um prazer estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa história e desse mundo aí das dores emocionais que a gente vem vivenciando aí. Exato. E a minha outra convidada de hoje é educadora física, trabalha também com algumas terapias energéticas, já foi paciente, já teve nesse lugar de estar em conflito de informações e se curou e agora vai falar conosco dando seu testemunho. Seja muito bem-vinda, Nath. Obrigada, doutora, por esse espaço criado, onde a gente já cria uma grande egrégora de cura, né? Pois é, a gente já começa a trocar figurinha. Eu acho que tem uma egrégora, uma educadora física, uma fisioterapeuta e uma médica aqui. Pois é. Sensacional, né? Pois é, a gente já começa com essa energia positiva para você aí do outro lado e saiba que fica até o final, porque sempre no finalzinho a gente dá aquele montão de dicas para você. Então não perca o próximo conteúdo também, os próximos podcasts. Vem, vamos junto conversar sobre tudo e mais um pouco. E nessa pegada eu queria falar com você, Aline. Como é que foi essa transição esse caminho da fisioterapia, depois para a microfisioterapia, para a leitura biológica, para a constelação? Me conta um pouquinho como foi essa trajetória. Eu fui notando que o paciente, não é aquela dor, sempre tinha uma história por trás de toda aquela dor, né? Até que eu trabalhei muitos anos na prefeitura, 8 anos trabalhando como fisioterapeuta. E eu falo assim que os pacientes... Você trabalha com pacientes especiais também, né? Sim, trabalhei na APAE de Campela do Alto. E esse paciente chegava com uma patologia de ombro e numa conversa que a gente conversava, numa questão que ele estava vivenciando naquele dia a dia, a gente poderia estar conversando, ressignificando isso. Outro dia ele voltava sem a dor, ou às vezes, no outro final de semana que ele tinha que voltar na outra sessão, eu falava assim, e aí? O que aconteceu que você tá com dor? Piorou, né? Piorou. Ou apareceu uma nova? Apareceu, ele fala assim, eu tive uma encrenca com meu marido, uma situação relacionada ao meu casamento, meus filhos, a pessoa sentia dor. Então a gente nota que essa dor realmente vem de uma questão muito forte emocional. E nisso eu comecei a buscar mais informações sobre a microfisioterapia, que é fantástica, né? Que a gente fala muito sobre que o ser humano, ele existe uma informação dentro desse corpo, que tem uma memória ali de coisas que já vivenciou, né? E comecei a estudar a microfisioterapia, e nesse mundo você vai a um mundo que não tem mais volta, né? Exato. E é fantástico, a gente se apaixona, principalmente com a constelação hoje que eu vivencio, dentro da minha casa, dentro do meu consultório. No dia a dia, a gente trabalha constelação diariamente. E foi mais ou menos isso que aconteceu com você também, Nath, o seu caminho? Sim, eu sempre trabalhando com qualidade de vida, enquanto educadora física. Em algum momento da minha vida, né, eu fui trabalhar com a gestão do esporte e em todo esse processo, né, eu tive uma questão lombar, eu tinha muitas dores, eu cheguei a ficar assim, 9 meses, né, eu enquanto educadora física, né, trabalhando com delegações esportivas, eu cheguei a ficar 9 meses sem conseguir praticar uma atividade física. Você era atleta na época? E eu não era atleta, mas eu era uma esportista, né? Eu nadava, eu corria, eu gostava de pedalar, eu vim do mundo da dança, né? O que me levou para a educação física foi o balé, foi a dança. E aí eu acho que por volta de uns 35 anos na época, eu comecei a ter dores constantes, né? Na coluna lombar. Na coluna lombar. E pesquise, vai aqui, vai ali, alguns exames até acusavam, né, algumas coisas, mas eu, enquanto educadora física,
eu sabia que não justificava, tudo que saía no exame não justificava a minha dor, né? E fiquei limitada de praticar qualquer atividade, principalmente a corrida, que na época eu tava praticando bastante. E aí foi quando um amigo meu falou assim, olha, eu ouvi falar de uma técnica nova, abri uma clínica aqui em Sorocaba, e eu acho que você podia ir lá, porque disseram que é bom. Né? E aí foi quando eu fui conhecer. É um tratamento relativamente curto, são 5 sessões. E você já ficou sem a dor depois? Na terceira sessão eu já estava correndo. Eu já fui liberada para correr. E então, quando eu entrei, eu falei assim, peraí, o que é isso aí? Né? Tem alguma coisa diferente nessa técnica? Não, todos os esportistas, todos os bailarinos precisam saber, né, que existe alguma coisa que a gente consegue trabalhar muito além do corpo. Porque dentro de um tratamento, o que eu aprendi? Né? Algumas coisas que nem são novidades para nós, né? Que são os nossos essenciais, que é a atividade física que eu fazia, praticava, né? Descanso, que a gente sabe que é super importante. Mas uma das coisas que foram bastante alimentação. Você já vinha de uma pegada ali. Mas, de repente, meus pensamentos... Como estavam meus pensamentos? Como é que estava a qualidade dos meus pensamentos? Como é que estava a qualidade das minhas emoções? Né? Pós alguns momentos traumáticos, uma vida de estresse. Então, você vivia uma hiperexigência, porque você comandava uma equipe exatamente de performance. E aí você fala assim, nossa, né? É aquela coisa que eu acho que às vezes o médico sente também, nossa, mas eu ajudo todo mundo a se curar, né? E depois, de repente, às vezes parece que eu não consigo ter tempo para mim, eu não consigo chegar, né? E assim, e uma das coisas que foram bastante desafiadoras para mim é porque assim, tipo, não, você não vai praticar determinada atividade física. Não, mas a musculação é mais difícil para você praticar. E eu falava, gente, mas eu acredito na cura a partir do exercício físico. Você veio da educação física e o corpo, ele tem uma aerodinâmica, ele tem um preparo, ele foi feito para atividades, né? Hoje, foi feito para repouso. Hoje, mais do que nunca, a gente vê o quanto a musculação ela é importante. Né? Passou aquela era de tipo, nossa, musculação, coisa chata, dá pra fazer outra coisa. Gente, musculação é tudo, né? E aí, não, vai praticar uma hidroginástica, né? Não, musculação é importante, meu corpo precisa de estrutura, né? E aí eu falei, gente, o esporte precisa saber disso, eu quero, né, aprender o que é isso aí para levar a verdade para as pessoas, porque assim, você trabalhar com os pensamentos, que foi o que eu aprendi com o meu tratamento, né? E mudar as perspectivas sobre a vida. Sim, a constelação faz muito isso, né, Aline? Mas ela me falando, veio muito forte, assim, que a doença, ela faz o convite para você olhar para você. Porque às vezes a gente tá tão desconectada com a nossa essência, e a doença, até eu brinco com os pacientes, olha, ou vai pra doença ou vai pra loucura. Tipo, você precisa olhar. Em algum momento precisa escarafunchar ali aquilo que está se apresentando. E na constelação é bonito também, porque a gente consegue colocar um representante para falar o que aquela doença quer falar para mim naquele momento. A doença conversar com você. Isso, o que eu preciso olhar para ela. E ela faz realmente esse convite para você olhar para ela. E para você fez muito sentido nessa? Total. Porque assim, eu precisava olhar a vida e a forma com que eu estava enxergando a vida naquele momento de uma perspectiva nova. De um lugar diferente. Eu entrei para um lugar onde eu não imaginava que eu ia ter que deixar de ser vítima da situação. Né? E se eu me curar dessa dor aí, né? O que vai ser da minha vida? Né? Eu vou entrar em depressão, né? Porque a gente, às vezes... eu acho que a minha maior lição dentro desse processo de tratamento, né? Eu me lembro muito, né? Quando o profissional que me atendeu, ele falou assim para mim, no primeiro dia de consulta, ele falou assim, ó, então vamos sair do trono da vítima agora, né? E vamos ser protagonista.
né? Então, a partir daí, eu vou construir a minha história. É uma coisa de chamar a responsabilidade do direcionamento das suas 100%. escolhas. A constelação faz isso, acho que a leitura biológica faz isso. São várias as técnicas de energia que fazem isso. Elas vão organizando esse... Porque, no final das contas, quem pode mudar alguma coisa é a gente. 100%. A outra pessoa, assim, você até pode dar uma interferida aqui e lá, mas se você não quiser de fato, né, a outra pessoa não quiser de fato mudar, ela não vai mudar. E o contrário é verdadeiro. Se a gente também não quiser, a gente também não muda, independente se o médico deu medicamento, se o outro fez alguma coisa. Então, esse olhar de pegar um gancho e falar assim, não, agora é comigo. Deixa eu pilotar o avião da minha vida e vamos ver para onde a gente vai focar esse caminho. É muito importante. Eu falo muito, né? A gente tem várias técnicas, mas a hora que a gente olha para isso, você fala assim, e aí? A gente vai falar, igual você falou, a vítima, você vai ficar nessa posição de vítima ou você vai assumir essa responsabilidade? Até que a gente vê muito isso, porque o paciente, ele tem certos ganhos em relação à doença. Muitos, né? Quando você tá dodói, começa por aí. De pequenininho você tá dodói, a mamãe é toda sua. Isso. Já começa nesse desenho. E daí a gente fala, e aí, você tá preparado? Porque essa evolução vai ser solitária. Essa evolução vai ser adulta. E assim, você vai te sair desse lugar de dor, de vítima, de apego, para construir um outro espaço, onde você vai ganhar outras coisas e perder muitas outras. Então, vai precisar toda uma readaptação. Acho que quando a gente mexe nesse campo, vamos chamar assim, é muito assustador para as pessoas, não é não? É. Eu, enquanto paciente, eu às vezes me sinto perdida. Eu falo, será que eu quero mesmo? Porque é o desconforto, né? Você falando disso, desde essa cultura de criança, quando tá dodói, a mamãe fica toda ali pra mim, né? O nosso mentor, que é o que trouxe essa técnica, ele chama isso assim, ó, amor pelos motivos incorretos. O quanto que eu tô sendo... o quanto essa doença ela tá sendo benéfica para mim, no desconto de um carro, numa isenção de PVA, E aí? né? Existe toda uma estrutura, né? Que muitas vezes nos coloca confortável dentro da doença, de algumas... É o desconforto confortável. Confortável, É né? um desconforto, mas tá confortável. Ele conta uma historinha de um cachorro que ele corria lá nos Estados Unidos e tinha um cachorrinho que ele passava na casa e todo dia tinha o senhor sentado e o cachorrinho chorando, né? Ele parou para perguntar, ele falou, por que esse cachorrinho tá chorando, né? É porque onde ele põe o pé aqui tem um preguinho. Ele falou assim, nossa, mas por que ele fica aí? Ele falou, porque dói, mas não dói muito, né? Se doer muito, você tem que sair desse lugar. Pois é. E aí a famosa zona de conforto, né? Mas assim, Aline, vamos lá. A gente já trabalha há muito tempo juntas. Essa coisa da zona de conforto. A doutora Evandra, ela sempre fala, Aline, ó a zona de conforto aí. Agora você está correndo com o Pablo Marçal, é isso? Com certeza, 5 quilômetros, estamos indo para 7,5 e a gente vai indo, né? Verdade, você já está inspiradora de mulheres? Então, lá em Capela do Alto, a gente tá fazendo um programinha assim uma vez na semana a gente se encontra pra gente bater um papo com as mulheres e a gente fala, né, saia da solidão e venha compartilhar com a gente, porque a sua história vai inspirar a minha e tá sendo, assim, inspirador. Quer dizer que já montou um time de mulheres entusiastas, empresárias, essa coisa toda aí? Isso, tá lindo de ver. E elas chegam no perfil vitimista. E daí elas já olham pra mim, já sabem que eu já vou dar uma... volta pra realidade. Eu falo pra elas, volta, vamos puxar pra esse vitimismo. E tá sendo, assim, fantástico, porque ali a gente tá trabalhando todas as funções da mulher. A gente fala dessa mulher que é mulher, é esposa, é profissional, é mãe. E daí eu consigo... não tem como, né? A gente coloca a constelação junto, porque a constelação hoje é uma filosofia de vida, né? Que a gente leva sobre essa hierarquia, do dar e receber, do equilíbrio. E ali a gente fala também um bate-papo entre essas questões. Cadê a nossa hierarquia como mulher? Quem que eu sou primeiro? Sou mulher. E daí, depois, quem você... tá.
E a gente pode colocar numa balança, trabalhando todo esse equilíbrio, o que que eu preciso hoje? Preciso me doar, mas também preciso ganhar. Então, assim, tá sendo... Como é que eu faço meu autocuidado? E essas mulheres, elas estão olhando, assim, para essa expansão sem ter medo do julgamento mais. Então, assim, elas falam assim, ai, Aline, eu tô conseguindo não ter mais esse medo do julgamento. Porque algumas vezes eu vejo que a mulher ela faz assim, ai, se eu não cuidar do outro, se eu não exercer o meu papel de mãe, tal, de esposa, socialmente eu vou ser criticada. E aí ela cai num lugar de hiperexigência e eu acho que isso traz muita doença, muito desequilíbrio. Isso, e essa mulher, ela tá ali naquela sociedade e ela quer, tipo, ficar no bando. Eu falo que assim, eu tenho que conviver com o bando, então eu tenho que ser igual ao bando. Então, se ela sair fora desse bando, ela pode ser julgada. Hoje eu vejo eu correndo, né? Nossa, eu corro. E coloquei na minha cabeça, hoje eu preciso trabalhar essa questão de expansão dentro da minha empresa, dentro da minha casa. E qual é o perigo da expansão? Opa, você vista? Até que eu brinco que eu hoje corro no centro da rua, de Capela. Daí, esses dias eu fui comprar um pão, a moça falou assim pra mim, cuidado, viu? Eu falei, por quê? Cuidado sem ter nada. Imagine correndo, você tá falando 6 horas da manhã, tia. Então eu falei, tá, não, fique em paz. Ninguém vai me entender. A minha família já entendeu que eu sou descompensada. Então, meu marido... Ele já casou comigo assim, eu já sabia de antemão que eu era descompensada. Mas o que a gente olha? A Aline tá saindo fora da caixa. Porque antes a Aline não corria às 6 da manhã. Não, e tipo assim, o que o outro pode pensar? Imagina andar correndo na rua, né? Então, tem todo esse processo, né? E hoje eu falo assim, graças a Deus, a minha saúde... Melhorou? Meu Deus. Gente. Meu marido agradece também, tá? Menos estresse. Não, o corpo em movimento, né? Eu sempre eu fazia muita implantação de qualidade de vida dentro das indústrias aqui em Sorocaba. E uma das coisas que eu sempre falava, gente, o nosso corpo, a maioria dele é água, né? A gente tem uma porcentagem muito grande de água dentro do nosso corpo. E a água parada, o que acontece? Pois vai ficar aquele junta dengue. Então, você movimentar o seu corpo, você trabalhar essa energia do corpo, é surreal, né? Quanta diferença a atividade física ela faz na vida da pessoa. A corrida é uma coisa muito viciante, né? Que todo mundo que começa a praticar, você fala assim, meu Deus, o que tá acontecendo com essa pessoa, né? Meu marido é maratonista, assim, agora ele tá um pouco paradinho, tá retomando, mas assim, eu falo, gente, por que correr 42,5? Meu pai é maratonista também. Qual é a necessidade, né? Eu acho uma loucura, mas é incrível, né? O quanto aquela energia... Mas você sabe que né? meu pai é maratonista também. Ele fala uma coisa muito interessante, que na corrida de longa distância, você se desafia mentalmente e fisicamente com você mesmo. Então, é uma competição interna que traz, assim, uma limpeza do estresse, traz um centramento, tem um desgaste corporal, físico importante, às vezes lesiona, mas ele fala que é como se fossem 10 anos de terapia em cada maratona. Porque você tá ali, você com você mesmo, se desafiando a cada momento e falando assim, olha, eu posso terminar. Então, se você traz motivação, você traz... Sabe, toda a autoestima mesmo vem, é como se você estivesse recarregando a bateria. Sim. A cada prova. Então, eu vejo que talvez seja por isso que vicia tanto, né? Sim. Eu tenho um amigo, o Fredson Costa, ele foi 7 vezes campeão da maratona da Disney, e ele fala muito isso, né? A cabeça com que você entra na maratona é o que vai fazer toda a diferença. Ele falou, de todas as vezes que eu entrei, falou, não, eu vou ganhar essa maratona, e eu ia trabalhando isso, eu ia me motivando, Então, são 42 quilômetros de você com você mesmo. É um desafio. Né? Você se desafiando, eu acho que a cada quilômetro, né? Eu achei bastante interessante um dia, em algum momento desse, que alguém perguntou para ele, e no story, no Instagram, né? Mas o último quilômetro, o que você faz no último quilômetro? Eu falei assim, cara... Não tem o último quilômetro,
né? Você tem que manter uma consistência, você tem que trabalhar a sua cabeça. Tem hora que você já atravessou a linha de chegada. Exatamente, né? Então é surreal, gente. Busca contínua. Eu acho que o esporte, de uma forma geral, traz isso. Esporte traz disciplina. Essa conexão, né? Eu vejo muito, falando de pessoas inspiradoras, né? Já falando do Pablo, mas eu vejo muito o Joel. O Joel, ele fala muito essa coisa de não tem nunca, né? O último quilômetro é só após a linha de chegada, e aí já tem uma próxima linha de chegada, porque você já vai estar projetando um outro lugar, uma outra corrida, um outro pódio, e você está treinando sempre para aquilo de forma disciplinada. E quando a gente traz isso para a nossa vida no dia a dia, é tão interessante como muda, né, a rotina. O quanto você aprende a partir disso, né? Eu aprendi tudo a partir da dança, né? Eu iniciei na dança muito novinha. Então eu falo assim que as maiores lições que eu trago hoje de disciplina para minha vida foi a partir da dança. Do ter que ter a disciplina de, não, tem que ter a sapatilha aqui, eu tenho que ter os grampinhos aqui, a redinha tem que estar aqui, a meia tem que estar aqui, tem que estar assim. A organização, né? E eu lembro muito a minha professora de balé, a Sheila, da Academia Sheila's Ballet aqui de Sorocaba. Então, às vezes, você ia treinar um movimento. E aí, assim, isso foi uma lição para a vida para mim. E eu falava assim, Sheila, eu não consigo fazer a pirueta tripla. Ela falou, não existe, eu não consigo. Não existe. E eu falei, gente... A dança trabalha muito isso. Você não é impossibilitado. Sim. Você só precisa trazer aquela, sabe? Aquele treino, aquela repetição. E não existe... A dança, ela é muito didática porque ela não tem um certo ou errado, né? Ela tem um movimento completo ou incompleto. Tomar consciência daquele movimento. Exatamente. É sempre completo ou incompleto. Seu movimento não está completo, mas você pode chegar a ele. Exatamente. Completo, perfeito e bonito. E aí, quando você sabe, né, só concluindo, né, e aí quando assim, tipo, não tem um saber, não tem um conseguir, você tem que ir conseguir. Não tem outra opção. A opção é treinar mais. Assim, olha, você vai treinar até você conseguir, né, então, e isso para muitas coisas na vida da gente, né. Então, eu vou conseguir, eu tenho que conseguir. Eu não conto com... Se alguém fez, eu posso fazer também. Exatamente. Então, a gente já começa a não contar mais com outra opção. E isso nos move, né? De alguma forma, traz um propósito. E isso faz com que a gente caminhe, né? Diariamente. Você falou do teu pai, né? Que é uma terapia. Para mim, ainda tocar muito no assunto ainda é muito delicado, né? Mas foi depois da morte da minha mãe que eu comecei a fazer todo esse exercício de correr. Fez 1 ano que ela, né, faleceu, mas agora correndo faz 8. E foi essa palavra que eu, deitada na cama, eu falei, não, como que era? Não tem outra opção. Tipo, não tem, eu preciso me movimentar, precisar daqui, eu tenho 2 filhos, eu preciso fazer alguma coisa. E a corrida foi exatamente isso. Era o meu momento comigo mesmo. Tipo, de ver que, tipo, eu preciso melhorar, o que eu preciso melhorar aqui dentro de mim, né? Tava vindo a dor, tinha ânsia no movimento, tipo, eu corria 1 quilômetro, daqui a pouco eu tava com ânsia, eu falava, não vou, coloquei uma meta de 5 quilômetros e vou correr, e foi a melhor terapia que eu fiz na vida, uma delas, né? Mas você sabe que quando eu comecei a correr, lá em casa todos correm, né, minha mãe não, mas meu pai corre, meus 2 irmãos correm, meu irmão mais novo é atleta mesmo, não tem alta performance mais, mas ele faz jiu-jitsu e kyokushin, e também crossfit agora. E eles todos estavam correndo na época, e eu não. E aí, de repente, eu falei, eu quero fazer uma São Silvestre. Uau! Falei, de todas as corridas que eu vejo, eu me apaixonei, eu falei, eu quero fazer uma São Silvestre, porque eu acho que vai ser divertido, eu quero fazer São Silvestre. Eu comecei a treinar, e assim, o primeiro dia da corrida, o primeiro quilômetro, eu falei assim, não, isso não é para mim, gente. Aí eu falava, mas eu quero uma São Silvestre. Aí foi o 2º quilômetro, 3º quilômetro, 5º quilômetro. Fiz a primeira corrida de 10, era uma corrida só de mulheres. E aí, na última subida da corrida, eu falava assim, gente, isso não é para mim, isso não é para mim. O que eu tô fazendo aqui? Mas aí, não, eu quero fazer uma São Silvestre. Foi, corri a São Silvestre, foi ótimo, foi lindo. Tá, o que eu fiz depois? Eu abandonei a corrida.
E agora eu tenho visto assim, o que eu aprendi de tudo isso? Que a meta é uma coisa muito potente, sempre, sempre. Você até pode depois mudar o seu caminho, mas quando você tem a meta, pode não ser aquilo para você, você pode não se identificar, você pode não gostar, mas quando a meta tá lá, você fala assim, não, eu vou porque eu quero cumprir esse posicionamento. E aí você, vomitando, não vomitando, nauseando, nauseando, você vai. É muito forte E isso. você falou isso, né? Tem muito dos pacientes que chegam, né? Eu queria mudar de vida. Eu queria ir para tal... eu queria fazer isso. Vem cá, você tá no ponto A. Para você ir no ponto B, você tem que saber qual é esse ponto B. Certinho, né? Essas metas, né? Só que eu vejo muito com amadurecimento isso daí. O que fez a Aline da perca da mãe, de tudo igual a gente tava, né, falando sobre a doença, ela faz a gente ter esse convite de olhar pra gente e ver e falar assim, viu, e aí? O que eu vou fazer com isso agora? Eu preciso amadurecer. É porque quando sua mãe estava viva, você ficava mais no papel de menina e filha. Filha, né? E eu falo assim que, né, a morte foi muito difícil tudo isso, mas aí o que eu posso aprender com tudo isso? E daí eu comecei a olhar para a solução e não para o problema. Perfeito, né? E é uma das coisas que a gente mais constela dentro da constelação, a hora que a gente vai, a gente fala, e aí, na onde que a gente vai olhar para a solução? Vamos ver a solução aqui? Às vezes é um terapeuta, às vezes a solução é uma coisa mínima e a pessoa não consegue enxergar, porque ela tá tão ali naquele... Fechadinha do problema. Tão negativa, né? Naquela coisa, né, negativa, ela não consegue. E daí a gente fala que é abrir as cortinas mesmo, né? Vamos abrir as cortinas. É isso que a turma... o pessoal fala assim, nossa, mas a constelação é uma coisa muito doida, tá? É uma coisa tão... O nosso cérebro funciona de uma forma muito simples. É muito simples. O cérebro, ele é simples simples. que assusta, né? Exato. O cérebro, ele é simples, ao mesmo tempo que ele tem a sua qualidade de confusão e rebuscamento. Mas essa coisa a PNL faz também muito isso. Você muda de posição e aí você consegue enxergar um outro olhar. Tira um óculos, põe um óculos diferente, você vai ver diferente em outro prisma. Então, eu vejo que quase todas as terapias, elas rodam muito em volta das mesmas coisas. E aí, a Nath falou, para mim foi o bem que fez sentido. Você já foi para microfisioterapia, eu já fui para respiração de renascimento. Então, acho que aquelas ferramentas que a gente vai encontrando ao longo do caminho, tem umas que fazem bastante sentido para nós, outras não. E enquanto paciente, vamos dizer assim, enquanto usuária da terapia bem, como é que foi a sua trajetória de cura? Que você fala assim, olha, esse dia para mim foi o mais diferente. Eu acho que assim, eu me lembro que eles me convidaram para uma apresentação que ia ter na clínica. Eu cheguei lá, tem foto minha com os 2 braços cruzados e de perna cruzada, legalmente fechado. Eu falo que eu não lembro de absolutamente nada do que eles disseram naquele dia, se eu, assim, não absorvi nada, né? Mas eu fui para a primeira sessão e eu me senti diferente. Eu falava, nossa, eu tô diferente, tem alguma coisa diferente acontecendo no meu corpo, né? Tem alguma coisa diferente. Aí fui para a segunda sessão, tava diferente, né? E aí a terceira sessão, quando eu cheguei, e aí eu falei, nossa, meu corpo tá bem melhor. E assim, eu estava sedentária, né? Eu não estava conseguindo praticar atividade física até então, né? Você vê como é uma coisa interessante. No momento da apresentação, você não estava aberta, mas você foi. Eu fui, porque eu sempre fui uma pessoa que eu busquei. Eu nunca estava contente, assim, onde eu estava. Eu sempre desejei mais. Então, assim, eu queria essa minha melhor versão, porque eu sabia que a vida podia ser mais. Eu só não sabia até então que era eu que ia fazer a vida ser mais. Que é a nossa responsabilidade, a minha, a sua, dela. Responsabilidade. E foi já logo de cara, né? Foi quando o profissional que me tratou, ele falou assim, bom, então vamos lá. Então deixa essa versão velha, que é uma vítima da vida, da dor, da situação, e vamos entrar para o protagonismo. E aí, o quão rápido o meu corpo se restabeleceu foi a partir da minha disciplina de entender aquilo também, por mais que fosse dolorido algumas coisas. E decidir, né? E decidir, exatamente. E aí, quando chegou na terceira sessão, ele falou, bom, então, seu corpo tá ok agora você volta e corre.
Aí eu olhei pra cara dele e falei assim, olha, E o medo, né? E o medo. é a síndrome do impostor, né? Olha, então, eu sou uma profissional de educação física, como é que você me manda, depois de tanto tempo sem correr, eu vou correr, como é que vai ser? Ele falou assim, bom, de educação física, quem entende aqui é você. O que você faria com alguém que fosse treinar, começar a corrida pela primeira vez? Vai, faça isso. Olha como a cabeça da gente não funciona, né? Eu falei, você tem razão. E fui pra academia. Eu me lembro, eu cheguei na academia, meio assim, né? Meio ressabiada. Eu vou correr, mas será que tô confortável, né? Porque a gente tem mania de procurador. Sim. E eu ficava procurando a minha dor. Ou a desculpa. Quando não é a dor, é a Né? desculpa. Eu Justifica. procurando a dor, porque às vezes a pessoa, ela consegue se curar, mas assim, ela não tá confortável ainda, né? Acostuma com a dor, né? É o dói, mas não dói tanto, né? E aí eu peguei, cheguei na academia, botei a toalhinha no reloginho, né? Pra ser menos pesado e comecei a correr. O dono da academia passou, olhou pra minha cara e falou assim, aonde surgiu um ser tanto tempo depois? Falei, me deixa aqui que eu vou. E eu comecei. E o mais incrível pra mim foi que eu comecei a correr, eu senti o corpo ritmado e a parte respiratória estava intacta. O corpo tem essa memória, né, gente? Né? E dentro, né, desse processo do tratamento, a gente trabalha muito a respiração. Né? E um exercício muito específico que é feito durante o tratamento, eu remeto a responsabilidade também da parte respiratória a esse exercício que eles nos ensinam, né, enquanto paciente. Então foi assim surreal, foi a hora que eu falei assim, eu quero aprender isso. E aí eu fui aprender a me cuidar. Né? Então, de paciente, eu passei a me auto-aplicar. E foi quando fez todo sentido. Entendeu? Aí eu falei assim, agora eu preciso propagar, né, isso, porque conhecendo o mundo da dança, conhecendo o esporte, né, hoje nós trabalhamos com a equipe Renasce Vôlei feminino aqui de Sorocaba, o Sub-21 feminino do SESI de vôlei. A gente trabalha com um grupo de solistas de bailarinas que competem internacionalmente, e muitos esportistas que hoje são trabalhados a partir dessa técnica, né? E que é maravilhoso, porque o esporte ele vai sempre trabalhar o corpo. Mas as outras vertentes a gente precisa trabalhar. Mas assim, uma atleta que deixou a família, a gente tem atletas de vôlei que saem de casa com 12 anos de idade. Que maturidade você tem para sair de casa com 12 anos de idade para jogar fora? Né? Você pega bailarinas de 10 anos que estão competindo fora, a mãe entrega na porta do teatro, ela entra sozinha, ela vai encarar uma língua diferente, ela vai, né? Às vezes o professor nem pode acompanhar. Né? Então é uma responsabilidade, é um peso muito grande, né? E é uma carga emocional, né? São impactos emocionais. Eu acho que tudo isso a gente tem que levar em consideração. E uma das coisas que eu sempre percebi dentro do esporte, né? É exatamente isso, né? O quanto um atleta que ele é centrado emocionalmente, que ele encontra um equilíbrio emocional, o quanto ele desponta. Né? Infelizmente ainda não são todos os esportes, todas as delegações que abraçam a ideia e que abraçam essa ideia, né? Mas a gente sabe que sem saúde emocional você não chega a lugar nenhum na sua vida profissional, no esporte, qualquer coisa, qualquer área da sua vida, nos relacionamentos, né? Acho que hoje uma das coisas que mais trazem pessoas para um tratamento são os relacionamentos. E essas coisas de lesão também, muitas vezes, ficam registradas, não ficam, por exemplo, se a gente fosse falar de leitura biológica, Aline, a Nath falou, a mãe deixa a bailarina na porta do teatro. Se ela encarar isso de uma forma muito negativa, não estimulante, isso pode ser um registro corporal de trauma. Você acha que depois pode acontecer de ter uma lesão?
Pode sim, né? Essa questão pode vir. Depende da percepção, né? Como a gente sempre fala, né? Não é uma receita de bolo. Depende da percepção dessa mãe, depende da percepção da menina em si, né? E a leitura biológica, ela vem também contar essa história também. Assim, vamos supor, essa menina pode lesionar? Pode, mas qual é a vantagem dessa situação que está acontecendo com ela, né? Tipo, pode ver que muitas pessoas lesionam calcanhar, né, tornozelo. O que traz pra gente essa leitura biológica, né? Que caminho eu devo tomar? Será que eu tô no caminho certo? Será que eu tô pisando no lugar certo? Então, tudo isso aí traz também, se você não tem uma boa maturidade, não for bem planejado tudo aquilo, né? O suporte, você diz, igual a Nath estava falando, que a equipe traz, né, um suporte técnico e etc. Isso, que ali tá muito mais além do que um jogador ali. Ali tá a família daquele jogador, tá ali. Não tá só, né, a gente fala até na sala de aula, os professores, não é só a criança que tá ali na sala de aula, ali tá o pai, tá a mãe, tá a história delas. Então a gente não sabe o que tá carregando atrás de tudo isso, né? E influencia total, né? Sabe uma coisa que eu acredito muito? Tem um cientista russo, o Peter, ele, não o Levine, que é do Somatic Experience, né? O Peter, ele estuda a linguagem do DNA. O som que o gene faz. Ele mapeou, ele mediu, ele mensurou esse som. E ele diz o seguinte, nós temos uma parte da nossa genética que fala como é que vai ser a cor do seu cabelo, se ele vai ser liso, se ele não vai. E tem uma parte que ninguém sabe o que guarda ali, o que registra ali. E ele acredita que são os registros ancestrais, como o homem da caverna sobreviveu, por que mulher fala mais que homem, né, para poder... toda essa parte da epigenética e do transgeracional. E aí a gente vê que tem um trabalho totalmente energético, totalmente não, mas bem energético, como o bem, ou a leitura biológica e até mesmo a constelação, que abordam isso de uma forma lindíssima. E aí a pergunta é, o quanto a gente pode influenciar e mudar isso daí no nosso corpo para não ter doença, para transformar essa genética, que às vezes não está tão legal, num outro momento, um outro som que vai fazer diferente e melhor. Você acredita nisso, Aline? Acredito. E tem um livro do Bruce Lipton. Bruce Lipton é tudo. Né? Tudo. E ele fala muito... como que é? Da crença. A biologia da crença. Desculpa. A biologia da crença. E ele fala muito assim, até que ele brinca, né? Que tipo assim, é o ambiente, né? Ele fala que o ambiente influencia muito tudo isso, né? Então, é essa forma que eu devo olhar, né? Porque a gente nasce com a nossa verdade, né? Nasce com a verdade do pai, a verdade da mãe, e a gente quer levar essa história, né? Lá na frente. E a hora que a gente vê o cenário totalmente diferente, e eu tô usando as mesmas coisas. Tipo, eu tô em outro cenário, e eu ainda necessito estar desse jeito. Então, é isso que a gente fala, que essa tomada de consciência é tão importante na vida do outro. E assim, você falando, né, sobre esporte... Mas você reparou que, assim, as pessoas, elas vivem no passado ou no futuro? Ninguém parece que tá ali focado no presente. E a hora que você falou do seu pulmão, você colocou até a mão, assim, no seu pulmão. Então, assim, você tomou consciência desse presente, que ele respira, que tá tudo bem, que eu consigo buscar esse ar. Eu não tô mais naquela história lá atrás, que eu passei por uma situação, que esse registro ainda continuou, e, tipo, eu fico ainda lá atrás. E não olho que, tipo, tá tudo bem, o perigo já passou. Então, até que eu falei, voltando a falar da corrida, o que a corrida hoje faz? Eu voltar pro presente. Eu sentir meu corpo, sentindo minha perna, eu tô ali. Então, tipo, quanto faz bem eu olhar que existe o presente hoje aqui. Né? Não ficar olhando lá, né? Isso é o mal do século, né? Não estar presente. Então, o que você está pensando que você tem que fazer lá? Então, e eu acho que assim... Se você pega no carro, onde é que eu tô? Já passou a minha entrada, não porque sei. assim, né? A mulher, ela tem muito mais essa tendência, porque ela tem... mulher abarca mais papéis. Ela marca muito mais a maternidade. Nossa, depois da maternidade, então, nem se fale, né? Eu achava que eu era uma super mulher, né? Aí veio um serzinho pequenininho, dependente. Dos 40, você fala assim, nossa, agora eu sou mãe, meu Deus, o que eu vou fazer com uma criança, né? Na quinta-feira eu cheguei para trabalhar
eu deixei minha filha na escola, eu cheguei para trabalhar, ligaram. A Luísa tá com febre. Eu falei, o que eu vou fazer com a minha filha agora? E o que você tem que eu faço? Tipo, e agora, né? Deu um pânico, me dá 5 segundos que meu HD deu um bug do milênio. Você tem que reprogramar todo o seu dia, toda a sua estratégia. Então, a gente, né, é da nossa natureza ter que pensar em 1 milhão de coisas. Né? E isso rouba o nosso presente. E as pessoas ainda ficam naquela, né? Tipo assim, voltando a falar, né, doutora Ivandra? Você falando assim, será que dá pra gente mudar esse gene? Será que as pessoas... É a síndrome da Gabriela, né? Já ouviu falar que, tipo, eu sou desse jeito... Não, eu nasci desse jeito, eu vou ficar desse jeito. Então reclama, né? Por favor, né? Vamos acordar. Vamos tomar consciência que, tipo, o cenário mudou, né? Vamos, né? Aí você sabe que essa semana que passou, eu lembrei muito de você, Aline. Porque eu postei na internet um exercício que a gente fez uma vez dentro do consultório. Nossa, foi lindo. As 3 questões mais importantes da vida, né? O que eu faria se tempo não fosse limite, se dinheiro não fosse limite. Depois, o que eu preciso ter, ser e fazer para conseguir aquilo que eu planejei ter de experiência na minha vida. E por último, no que isso contribui para mim e para o outro. E são 3 perguntas assim que a gente pode fazer para tudo. E eu lembro que quando a gente fez esse exercício, nós 2 estávamos começando a nos conhecer, não é mesmo? E aí agora que a gente já chegou, treinamento junto, grupo de mulheres, tanta coisa, né? Daí limpa a doutora Ivandra botou cato tudo aqui. A mulherada quer botox. E a gente, né? Essa questão eu acho fantástica, assim, né? Porque eu acho que toda essa área da medicina, ela tem trabalhado o poder da mulherada, né? Sim. O quanto é importante. Eu me lembro, quando eu era criança, minha mãe fez uma cirurgia plástica, mas assim... Ninguém podia saber, né? Ninguém podia falar. Nossa, mãe! Era uma coisa bizarra, né? Tipo, nossa, mas fez plástica, por quê, né? E era um tabu, assim. E hoje, as mulheres têm toda essa abertura, né? Esse poder de decisão. Mas uma coisa que eu acho muito importante, até quando nos conhecemos, doutora, não sei se você se lembra, eu falei um pouco disso, né? Da importância da gente trabalhar, eu acho que dentro, né? Não só da mulher, mas de todo ser humano. Do ser humano, né? Do modo geral, a satisfação, né? Eu acredito muito na medicina estética integrativa, que você tem o direito e deve fazer tudo o que você queira fazer, mas aqui dentro tem que existir uma satisfação. Essa responsabilidade, você olhar para o que você deseja esteticamente com consciência. Sim. Até porque se não for com consciência, depois você perde resultado. Não, eu vou fazer uma plástica para segurar meu casamento. Eu vou fazer uma plástica porque eu sou político e preciso ganhar a eleição e preciso parecer mais jovem, por aí vai. Então, às vezes é o procedimento certo do jeito errado. E aí isso não sustenta. E aí, às vezes a pessoa ela traz uma insatisfação tão grande dentro dela, né? Que assim, vai trazer uma autoestima? Claro que vai. Mas será que vai sustentar isso, né? Porque aí depois, o profissional nem é tão bom assim, né? Não ficou do jeito que eu queria, mas na verdade o problema não tá no profissional, a questão não é essa, né? É essa insatisfação, né? É o mal-estar interno, começa aquele... Exatamente. Tô ruim, mas não sei... Tô ruim, mas não quero olhar pra dor, então vou botar do lado de fora, uma dor externa, uma justificativa, e aí a desculpinha e vamos embora. Eu sempre falo assim, será que esse corpo tá preparado para tudo isso? Você pediu permissão? Porque a gente não dá nem permissão, né? Eu falo que aqui é um templo sagrado, né? Posso pedir permissão? Será que aqui tá tudo bem? Será que um silicone aí, né? Será que, né? O que eu vou mexer? Doutora Ivandra, falando da minha história, né? Eu coloquei as próteses com a doutora Ivandra. E eu sonhava em colocar, mas tinha medo. E inconscientemente eu não sabia o que era aquele medo, né? Porque o que é? A gente quer cuidar de todo mundo, mas o terapeuta tá aqui, né? Eu falo que tá aqui na minha cara, não enxergo, não sei, é medo, não sei o que é, tipo, não tem essa visão, né, né? Então, na hora até que a gente foi lá conversar com a doutora Ivandra um dia,
foi eu e meu esposo, daí a doutora Evandra falou, você tá vendo se a mulher vai pôr peito? Você tá preparado? Ela já é uma mulher empoderada. Você vai lidar com tudo isso. né? Mas eu falava, eu tenho medo. Só que assim, o meu medo, na verdade, o que era? A Nini com 5 anos de idade, o que aconteceu? Minha mãe estava saindo, a gente sofreu um acidente, né? Minha mãe estava saindo com uma água quente, passando café naquela época. Eu bati sem querer na minha mãe, brincando com meu irmão. O que aconteceu? Caiu a água quente, né? E daí, aquele momento, a minha mãe levou para o hospital. Daí, teve todo aquele processo dos enfermeiros, abrir minha blusinha. Eu tinha 5, 6 anos. Então, tipo assim, aí esse lugar eu não queria que ninguém mexesse, né? E foi tão lindo, né? Eu falo para todo mundo assim, gente, eu fui fazer com a pessoa certa, que Deus preparou a pessoa certa na minha vida. Quem que ia olhar para aquilo e falar assim, não, a cirurgia, né, Aline? Porque lembra que teve aquele processo no pós-operatório e eu chorava que eu não queria deixar ninguém colocar a mão ainda. Por quê? Porque mexeu na dor, mexeu na memória. Sim. Né? Trouxe à tona um problema diferente, mas no mesmo lugar. E é isso que muita gente tem medo, de querer olhar para a situação. Não, deixa aí, depois a gente resolve isso, né? Ninguém quer olhar para a dor. Até que eu falo, hoje a dor é diferente, né? Aquela dor que aquela menina sofreu com 6 anos, hoje aquela mulher, na época, acho que eu tinha 32 anos, não, eu tinha meus 35 anos, e naquele momento eu já era adulta. Foi difícil? Foi, mas eu estava sendo adulta e estava sendo acompanhada por uma profissional maravilhosa. Isso aí é por sua conta, né? Eu mereço e agradeço. E daí, nesse momento, a doutora Evandra começou até a fazer a limpeza e tal. Imagina, veio toda a memória. Sim. E a doutora Evandra, ela teve todo o seu... O tempo para cada coisa. Para estar ali, para me acolher, deixar eu sentir aquela dor, né? Foi lindo de ver. E eu falo que eu sou muito grata. Muito grata. Foi muito lindo mesmo. Até que uma vez, eu não lembro o nome do livro que a gente fala sobre dor. Diz que a gente vai andando no processo de vida como se a gente fosse entrar por uma caverna. E nesse lugar a gente vai caminhando e vai saindo uns pedacinhos da gente. A gente fala que é pedacinho de alma, que as pessoas falam. Daí até fui buscar, mas a nossa essência. E a hora que a gente chega no final dessa caverna, a gente olha e fala assim, tô cansado, tá faltando alguma coisa. E daí o que eu faço? Fico aqui, o que eu faço? Você precisa voltar e buscar esse pedacinho que tá lá atrás. E eu falo que hoje o nosso papel como terapeuta é pegar e dar a mão para esse paciente e falar assim, viu, vamos junto? Você vai fazer esse processo. Mas eu tô aqui junto com você. Tudo bem pra você? Esse suporte. É uma companhia. E a gente nota que não é só o terapeuta hoje. A gente vê que o médico, quanto ele faz, o papel dele é tão importante na vida do paciente. Eu vejo lá dentro da clínica. Hoje eu tenho uma clínica e os pacientes e os médicos chegam para conversar comigo. E aí, tem a demanda de quantos pacientes? Falei, não, doutor, como que é seu atendimento? Como que é seu olhar? Tipo, às vezes até se identifica com a minha clínica. Porque assim... Fazer parte dessa egrégora precisa estar. A gente fala assim que o avental branco tem muito peso. Na hora no que o paciente olha e no que o médico, ele tem muito peso. Então, né, quando você compartilhou isso, de ter feito esse caminho com a doutora Evandra, dela ter um olhar, né? Hoje existem muitos médicos que têm esse olhar, graças né? a Deus. E o médico entender dessa coisa da alma, da essência, é fundamental. Eu vejo como muito importante. E agora, gente, a gente está chegando ao finalzinho aqui do nosso podcast. Eu vou pedir para vocês duas, cada uma dar assim, aquela dica de ouro e falar do @ de vocês e se as pessoas podem mandar direct e tudo mais. Então, conta para nós, Aline. Uma dica de ouro, seu @ e para finalizando. Eu não sei, eu me atraio muito nesse público feminino, né? Dessa questão das mulheres em si, né? E uma coisa que eu sempre falo muito, tem muitas pessoas que estão envelhecendo, mas estão esquecendo desse amadurecimento, né? E assim, saia da solidão mesmo, venha compartilhar com alguém que você se sinta acolhido, com certeza confie no outro também, porque a gente tem uma tendência a não confiar em ninguém. Mas assim, começa a ter esse olhar mais de confiança,
de compartilhar, porque com certeza o outro vai te ajudar também. Uma troca de ideias. Isso, uma troca de de vivência, né? Porque às vezes a gente fica tão ali quietinho, não quero mexer com nada, não, e a vida tá passando. Tá passando, daqui a pouco você olha assim, já passou. E olha que eu tô deixando de viver, né? Então tem muita coisa para viver. Tem muita coisa boa. E tem muita gente aí que tá querendo como fala? Tá aí para te acolher, pode ter certeza, né? Se procurar jeitinho lá no... Só procurar. E lá na rua de quem que a gente procura? Li Moraes Munhoz. Eu estou em Capela do Alto, né? Na Clínica Abrace. Vai ser um prazer estar lá. Eu adoro tomar café com o povo. Eu sei. Você sabe disso, né? Sei. Chegou gente lá, nós toma café, Bolo, suco de laranja. bem isso. E aí vai. E a clínica, a gente abriu ela no momento da pandemia. E até que eu e meu marido falaram, marido, tá vindo assim, abrace. Ele falou, por que você não coloca abraço? Eu falei, vou pôr abraço no momento que não podia abraçar. E agora você abraça todo mundo. Todo mundo, graças a Deus. A Nath não me abraça, porque eu sei que o abraço dela é gostoso. Conta pra nós uma dica assim que você fala, essa é uma dica preciosa que eu vou deixar pra vocês hoje. Não existe nada que nós não possamos ser, fazer ou ter. E acreditar sempre no nosso potencial é que vai nos levar onde a gente quer chegar. Então, Acho que é isso. Acredite. Acredite e aí- em você e na sua força. Porque não tem nada lá fora. Tá tudo aqui dentro. né? E o foco também. Sim. Aquela coisa assim, olha, é aquilo ali que eu desejo, bota a mira ali igual atleta. Exatamente. E vai Meta, confiar. né? Eu acho que assim, a meta, ela é maior do que o sonho. Porque, como nós dissemos, você pôs a meta da ação silvestre, você foi lá e cumpriu. E o sonho, às vezes, fica meio vago. Então, estabeleça a sua meta, acredite. E aí resgata tudo que tá dentro de você em termos de energia, de força. 100%, Olha lá. né? Não existe nada acontecendo lá fora, tá tudo aqui dentro. E aí, para conversar sobre tudo aqui dentro, qual que é o arroba? NathCamargo.bem, nós estamos na Bem Clinic Sorocaba, ali na Jardim Faculdade, e é uma alegria receber quem queira conhecer. E é isso, gente. Nós chegamos ao final desse podcast. Você já sabe, se curtiu, pode também compartilhar com aquela pessoa que você ama. Então, dá o joinha, manda o aviãozinho, entra no canal, fica sócio lá e ativa o sininho para os próximos conteúdos. Todas as semanas a gente está aqui. Até o próximo episódio.